Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. Esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, gravado agora remotamente com cada um no seu canto. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia. Muito bem-vindos! Haja resiliência e disposição para enfrentar provas diante das câmeras. Foi assim que ele conseguiu ganhar projeção. Em 2016 foi semifinalista do MasterChef Brasil na Band, quando deixou o reality preparando uma de suas especialidades, justamente um peixe. O santista voltou a uma competição culinária neste ano e venceu. É o campeão do Mestre do Sabor, levado ao ar pela Globo. Paralelo ao reality, ele desenvolve o projeto do restaurante Paru, que deve ser inaugurado agora neste mês de agosto de 2020, no mezanino do Mercado de Peixe de Santos. Vem se somar ao Madê Cozinha Autoral, restaurante que ele abriu em 2017. Tenho o prazer de conversar com o chefe Dário Costa. Muito bem-vindo, Dário. Muito obrigado, Arnaldo. Prazer estar aqui com você. Então vamos começar pelo Mestre do Sabor. Por que você demorou tanto para esboçar, assim, uma reação diante da vitória? Você ficou meio paradão na hora. Foi uns 10 segundos de um filme passando na cabeça de tudo que aconteceu ali. Na vida, no trabalho, foi pensar que minha conta estava negativa e de repente não ia estar mais. Eu fiquei um pouco meio que assim, de choque, assim, assimilando a situação antes de comemorar e acho que foi isso que aconteceu, assim. Juntou o lance também de, cara, não posso abraçar, não sei o que eu faço, não sei. Mas é verdade, você tem razão, porque a gente está vivendo um momento muito particular e é difícil, né? Porque é uma comemoração que tem que ter uma certa contenção, né? Mas assim, independente disso, tiveram ali 5 segundos de caramba, eu ganhei, brother. Tudo aquilo que aconteceu durante esse tempo, restaurante fechando no meio das gravações, casa que tinha um faturamento altíssimo num sábado, de repente faturou R$200 de delivery. Isso me deu durante as gravações, isso foi quando aconteceu isso, mais especificamente foi na semifinal que isso aconteceu, foi até um episódio que eu fiquei bem emocionado, e passou um filme na minha cabeça de tudo isso que aconteceu e eu fiquei meio que em choque, caramba, ganhei. Os seus concorrentes agora eram muito fortes, assim, te assustava competir com a Ana Zambelli, o Júnior Marinho, o Serginho Jucá? Com certeza, a Aninha, eu já conheci o trabalho dela. Acho que todas as pessoas que têm muita experiência me dão medo. e sem dúvida a Ana e o Júnior eram pessoas que eu falei, caramba, vai ser pedrada aí. Desculpa, a Ana e o Serginho. O Júnior, apesar dele ser... Ele é um garoto novo, né? Ele tem 22 anos, se eu não me engano. E apesar dele ter pouca experiência, ele, durante o programa, assim, ele apresentou várias coisas, vários truquezinhos, assim, que também me deixaram atentos e não foi à toa que ele chegou ali, né? Mas eu confesso que quem eu tinha mais receio ali seria a Ana, porque a Ana tem uma baita bagagem. E você ficou com medo de repetir o efeito MasterChef, né? Quando você enfrentou a Daisy Paparoto na semifinal, era uma mulher também, né? Olha, eu confesso que eu fiquei receoso na semifinal, quando ficou a Lídia e a Aninha. Me veio um filme também, um flashback na cabeça de tudo que aconteceu e tudo mais, e eu fiquei com medo de ficar uma situação parecida e tudo mais, mas assim, não foi nada, no final das contas deu tudo certo. No Mestre do Sabor, você cozinhou peixe quase que o tempo todo, era peixes e frutos do mar, tanto que você fez ali o crudo de vermelho com leite de castanha de entrada, uma anchova com molho de camarão, né, de entrada, e depois, claro que a sobremesa não tinha peixe, que era um biscoito sablé com castanha de caju. Agora, porque não tinha tempo, senão eu teria usado peixe na sobremesa também. Você preferiu a zona de conforto dessa vez? Porque no MasterChef não teve muito isso para você, né? Então, na verdade, assim, falando bem sério agora, se a gente for analisar ao longo da competição, teve prato que eu fiz carne, eu fiz pratos veganos,
usei frango. Só que o pessoal adora falar, né? Então vamos falar que ele só faz peixe e frutos do mar. Você, Arnaldo, você cozinha e você sabe muito bem que a probabilidade de eu entregar um prato de carne e ele chegar no ponto certo até o chefe provar, a probabilidade disso dar errado é muito grande. Carnes que poderiam manter mais suculência são as de longo cozimento. Obviamente, eu não ia fazer isso em 45 ou 50 minutos. E carnes de ponto rápido, a probabilidade delas não chegarem legais até os mestres provar, até os chefes provarem, também não seriam boas. Eu usei o que eu estou mais habituado com o mais provável de dar certo. Ali tem uma combinação boa, né? Porque realmente carne tem um problema, às vezes, de passar do ponto. Não que o peixe não tenha, ele pode ressecar, mas é mais fácil trabalhar nesse sentido. Os frutos do mar também, para quem conhece, né? Então, eu entendo esse território pelo qual você trafegou, porque é possível, né? E o mais engraçado é que o pessoal fez arroz adoidado lá, eu fiz uma prova que eu usei arroz e ninguém falou nada. Mas como sou eu, o povo adora falar, então deixa eu falar, né? Não tem problema. Nesses 4 anos que separam um programa do outro, você consegue ver sua evolução? Porque você tinha 28 anos, agora está com 32, você não tinha restaurante, tem um restaurante, está preparando o segundo agora para o mês que vem, que é agosto, né? E, enfim, tudo muda, né, nesse processo. Com certeza. Assim, antes, quando eu participei do MasterChef, eu era um cozinheiro que vivia trabalhando para donos de restaurantes, vivia escondido na cozinha e meio que estava sujeito aos gostos dos donos dos restaurantes. Eu tive uma experiência horrível quando eu voltei da Itália em 2014 em um restaurante italiano que eu trabalhei, que eu tentei servir carapau, corvina, trilha, vários peixes que, a gente vê na Itália super valorizados, principalmente no lado do Mediterrâneo, e eu tentei trazer isso e, cara, fui extremamente criticado, assim, na minha cidade, fui debochado, assim, pela alta sociedade ali, que não dava o menor valor para isso, só queria saber de comer salmão, e namorado, roubá-lo, e etc. E então, como eu tinha acabado de ser pai, eu tinha um filho pequeno, eu tinha conta para pagar, etc. Eu comecei a viver sujeito ao que os donos dos restaurantes pediam para eu fazer, e dentro disso eu tentava entregar o meu melhor, obviamente. Isso foi até eu chegar no MasterChef. No MasterChef eu consegui uma projeção, consegui uma visibilidade, consegui investimento para conseguir abrir minha casa. Quando eu abri o Madê, eu botei tudo, juntei essa projeção que me dava credibilidade para os clientes provarem os pratos que eu achava legal, que eu acreditava, etc. E deu super certo. A partir daí, eu tenho ali 3 anos, né, basicamente, fazendo só isso, só trabalhando com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu acredito, etc. E tenho certeza absoluta que isso contribuiu bastante para eu chegar no Mestre do Sabor com um repertório maior, mais confiante de tudo que eu estava fazendo, para poder me desempenhar melhor. Você fez escola de cozinha, você fez aí na sua cidade, né, primeiro, e depois você foi estudar na Itália. Estudar foi muito importante, a escola de cozinha tem um papel hoje na vida do chefe que tem uma significação maior, você recomenda estudar? Eu sou a favor, acima de qualquer coisa, de quanto mais informação, melhor, né? Apesar de que eu conheço muito mais cozinheiros excelentes que nunca estudaram nada e só trabalharam. Eu acho que o essencial é a prática. É você barriga no fogão e você realmente trabalhar. Trabalhar com pessoas boas, que tenham uma experiência legal e etc. Eu acho que isso é o essencial. Porém, na escola de cozinha que eu fiz em Santos, eu, conheci várias pessoas da área que me ajudaram bastante. E na escola de cozinha que eu fiz na Itália, foi onde me colocaram para estagiar num restaurante de alta gastronomia que tem ainda um puta conceito na Itália, e lá eu acredito que minha profissão mudou depois desse restaurante, que se chama Vescovado. Com certeza, se não tivessem sido essas escolas, eu não teria conhecido essas pessoas, não teria tido oportunidades que eu tive. Você faz parte de uma geração que não sonhava desde criança, eu quero ser cozinheiro, como as crianças dizem, eu quero ser médico, publicitário e tal. Como que você descobriu o fogão? Foi de uma maneira muito doida e diferente, assim.
Eu nunca vou falar nunca ninguém vai me ver falando assim, não, como quis cozinhar porque minha avó cozinhava bem, porque minha mãe cozinhava bem. Minha avó cozinhava muito bem, minha mãe cozinha muito bem. A gente tem o hábito de se reunir em casa quando eu posso, né? Para comer junto e etc. Eu tenho ótimas memórias sobre isso, mas a minha parte profissional, ela se deu quando eu tinha 18 para 19 anos, que meu pai tinha acabado de falecer e eu fui para Nova Zelândia. Eu quis fugir da minha cidade. Eu consegui fazer um trabalho com moda e eu consegui um dinheiro que eu nunca tinha conseguido na minha mão. Eu peguei todo esse dinheiro e paguei uma escola de inglês na Nova Zelândia. Obviamente que eu só tinha esse dinheiro da escola. Eu cheguei na Nova Zelândia com $300 no bolso para passar a vida lá. Precisava morar, comer e sobreviver, né? E por que Nova Zelândia? Nova Zelândia era muito mais barato, era o lugar mais barato que eu conseguiria para aprender a falar inglês. Então, e obviamente tinha altas ondas lá e eu queria surfar. Quer dizer, você está escondendo parte da história, o surf está envolvido nisso. Sim. Então eu peguei a minha vontade de sumir, com aquela vontade que eu tinha de criança de viajar para surfar, que quando eu era novo eu surfava em campeonatos amadores, etc. E eu juntei essa vontade com a oportunidade e fui para Nova Zelândia, né, com uma mão na frente e outra atrás. Eu só tinha uma escola de inglês paga e $300 no bolso. Em uma semana eu consegui dinheiro, eu consegui um emprego para lavar a louça em um restaurante italiano que se chamava Anfora, fica na cidade de Monte Manganui. Consegui um trabalho lavando louça e essa foi a minha entrada na cozinha. Nesse restaurante eu comecei a notar uma coisa que para mim era totalmente novo: vários cozinheiros relativamente novos, jovens, trabalhando, dando mó gás, levando o restaurante nas costas ali, correndo pra caramba, e aquilo me encantou. Então eu comecei a fazer a louça cada vez mais rápido. Aí me colocaram no lugar de manger, ainda com a louça. Depois me colocaram para empratar a sobremesa, ainda com a louça. Depois que eu dei conta de tudo e comecei a ajudar na boqueta, eles falaram: não, pera, a gente precisa colocar alguém na louça para esse cara vir para a cozinha. Aí eles colocaram uma pessoa na louça, aí eu comecei a subir até virar cozinheiro do restaurante. Eu vi nesse restaurante a possibilidade de eu ter uma profissão que me ajudasse a continuar a viajar para todos os lugares que eu tivesse vontade de ir. E foi basicamente assim. Porém, quando eu fui para a Itália, me bateu a paixão assim, pela profissão. Bastante tempo depois, ali a gente está falando já de 2013, 2012 para 2013, foi quando me bateu uma paixão, tipo, absurda, assim. Porque eu aprendi até uma certa, como eu posso dizer, uma certa arrogância cega, assim, de não querer saber o que existe em volta da gente, a não ser o nosso ingrediente, que os italianos me transmitiram. Eu tenho uma situação muito engraçada para compartilhar, que a mãe do chefe do restaurante que eu trabalhava, que faziam as massas do restaurante. Antes do serviço, por volta das 6 da tarde... Esse restaurante é de alta gastronomia ou um outro? É um outro. Esse se chamava 21.9 e ele tinha 1 estrela Michelin também. Era um restaurante de alta gastronomia. Você não falou as cidades, vamos localizar melhor tudo. Esse restaurante 21.9, ele fica numa cidade chamada Albisola, que fica na Ligúria. O outro restaurante Vescovado fica numa cidade que se chama Noli, Noli. E aí você disse, então, a mãe do chefe era que fazia as massas. A mãe do chefe, ele chamava Flávio Costa, por incrível que pareça, ela que fazia a massa. E ela era muito, muito, muito emburrada, ela era muito arrogante comigo, não sei se rolava um certo preconceito, sei lá, mas ela não era muito simpática comigo. Aí uma vez a gente sentado na mesa para jantar antes de começar o serviço, a gente começou a falar de carne. E questão de carne, do vitelo piemontês e etc. E eu falei, olha, no Brasil tem uma carne que ela é muito, muito saborosa, só que ela não é bem... Tem um boi que que tem uma carne muito saborosa, só que ela não é muito bem tratada, que é o Nelore, assim. E eu peguei e falei deles, com mó cautela, assim, e tudo mais. A senhora pegou e falou assim, lá quero saber de carne brasileira. Aqui a gente tem o vitelo piemontês, que particularmente eu acho uma bosta. É uma carne mole, só que não tem, sabe, não tem gosto. Enfim, eu tinha toda essa situação pra encarar como uma situação de, cara, como mulher chata do cara. E, pelo contrário, eu falei, caramba, a mulher não quer nem saber o que tem em volta dela,
para eles o que é melhor é o que tem na terra deles. Me bateu esse insight e eu juntei toda essa situação, principalmente com a salinidade do mar Mediterrâneo, que é um mar muito salgado, apesar de em alto mar não ter águas tão frias. As águas frias do mar Mediterrâneo são provenientes da costa, que é perto dos Alpes, etc. E eu peguei toda essa similaridade e falei, caramba, isso tem muito a ver com onde eu moro. O mar do Atlântico aqui do Brasil é um mar muito salgado, apesar de não ser tão frio na costa, mas ele é frio em alto mar. Enfim, tem várias coincidências que me fizeram compatibilizar as duas situações, e eu comecei a notar que os mesmos peixes que tinham lá, basicamente tinham na minha costa. E eu falei, caramba, por que não juntar esse amor, essa obsessão por esses ingredientes que eles têm e transferir para o meu lugar? Então, foi esse momento da profissão que eu tive, que me despertou uma paixão absurda, e foi aí que eu volto para o Brasil, volto para Santos meio idealista, assim, e quebro a cara ali com os restaurantes da cidade. Mas deixa eu entender uma coisa, eu achei super bonita essa história, mas você está falando de mar e terra, né? Você está falando de uma costa, de uma oferta de pescados, e você está falando de duas carnes, um vitelo com o qual se faz vitelo tonato, que eu acho uma delícia, e que você falou que é uma porcaria, e eu queria entender a relação da carne então, com na verdade, a história. Assim, eu contei a história foi uma história que eu contei para demonstrar o amor do italiano pelo ingrediente deles. Foi só um exemplo de uma situação que eu teria tudo para levar para o lado errado, e eu levei para o outro lado. E assim, na Itália, quando a gente fala vitello, basicamente eles chamam vitello todo tipo de carne, não o vitello não é basicamente o vitello que a gente pensa como o novilho que nós falamos, né? Eles chamam de vitello todo tipo de boi, basicamente porque eles não têm muito tempo para deixar o boi crescer. Não tem espaço também, né? Não tem espaço, exatamente. Quando você era criança, você deu muito trabalho? Eu era uma criança absurdamente problemática. A minha mãe teve que ir no conselho tutelar até eu completar 18 anos, mas eu sempre fui bom aluno. Eu só era arteiro demais, assim, eu sei lá, me batia uns insights assim que eu queria fazer umas coisas mirabolantes. Eu já abri um buraco de uma sala de aula para outra com um martelo e uma chave de fenda. Eu já coloquei uma bomba relógio dentro da máquina de refrigerante da escola. Eu já taquei fogo na lixeira da escola. Nossa, arteiro é bom, hein? Eu já empurrei um carro sem freio de mão contra um caminhão estacionado, e eu estraçalhei o carro. Coisas de criança meio sem noção, assim. Eu acho que eu era muito, sei lá, eu tinha muita energia contida. Nossa senhora, eu não tinha ideia que era tanto. Como você define, você gosta de falar nisso, né? Cozinha caiçara. O que é cozinha caiçara para você? Então, eu acho não, tenho certeza do que eu vou falar. Quando a gente fala de cozinha caiçara, eu particularmente mais falo do ingrediente do que tecnicamente. Cozinha caiçara, para mim, ainda é aquela cozinha proveniente de quem vive na costa da Mata Atlântica e vive naquela rotina, desde secar peixe no varal, ou colher mandioca no pé do morro, e basicamente os pratos caiçaras são pratos super, super simples. A gente fala do arroz lambi-lambi, o azul marinho, uma caldeirada caiçara. Eu uso a cozinha caiçara, eu mais gosto de falar da cozinha caiçara quando eu falo para falar de um ingrediente e falar de uma cultura. Porque se eu for falar tecnicamente o que eu faço, eu uso base técnica do velho mundo. Porém, eu pego a cozinha caiçara e transfiro ela para uma realidade técnica e dou relevância ao ingrediente. E o que significa madê? Então, madê, teve um país que me ensinou muita coisa na cozinha, que foi a Indonésia. E uma das coisas que eu mais curto, que eu mais uso no meu trabalho, principalmente no restaurante, é usar várias tonalidades de sabor, desde o doce, amargo, ácido e salgado, defumado, enfim. Eu tento misturar sempre tudo isso num prato só. E o país que me ensinou muito isso foi a Indonésia. Madê, na Indonésia, tem dois sentidos.
Primeiro, é o nome do segundo filho de todas as famílias. Na Indonésia, o sobrenome vem na frente do primeiro nome, né? É o nome do segundo filho. E Madê também significa artesanal, feito à mão. Enfim, tanto que tem vários lugares que se chamam Warung Madê. Quando a gente fala que é um Warung Madê, é uma tendinha de comida caseira. Então foi isso, eu peguei o nome desse lugar que me inspirou bastante e coloquei no restaurante. E o que é paru? Paru é um peixe proveniente da nossa costa. Na verdade, tem várias costas do mundo inteiro, mas ele é muito presente aqui na nossa costa. E é um peixe absurdamente desvalorizado e que tem uma carne deliciosa. E por que você pensou, além do restaurante, ali no mercado de peixe de Santos, num açougue do mar? O que é um açougue do mar? Que conceito é esse? O nome do açougue, ele vem porque, basicamente, quando a gente vê o pessoal tratando o peixe no dia a dia, no próprio mercado, a gente vê muito gelo e muita água. E pesquisando, estudando e tudo mais, eu vi que até em coisas muito recentes, que é o próprio Josh Nyland lá da Austrália, e isso já vem proveniente dos japoneses e tudo mais, de que o peixe ele é inimigo da água a partir do momento que ele sai da água. Então, dentro do açougue, a gente imprime mais ou menos essa ideia de não usar água nenhuma e não usar gelo nenhum, só usar refrigeração à base dos equipamentos, etc. E quando a gente analisa toda essa situação, ela vira basicamente igual a um açougue. Peixes acima de 1 quilo, a gente deixa pendurado em ganchos, peixes menores em GNs perfuradas ou grades para ter menos contato possível. Então, quando a gente analisa toda essa situação, fica muito igual a um açougue. E por isso surgiu o nome Açougue do Mar. Então você consegue peixe fresco para o seu negócio? Nossa, 100%. O barco que eu trabalho, o meu fornecedor principal é um barco parelha, que não que é uma parelha, né, que não é a pesca mais correta do mundo, mas basicamente é o que gere a indústria de pescados no Brasil. E esse barco, ele, vamos supor, é o que sempre vai ter, além de outras pescas. E esse barco, basicamente esses barcos, eu pego o peixe deles antes de ir para o próprio CEAGESP, o CEAGESP em São Paulo, ou até para o mercado de peixe de Santos, porque essa descarga ela fica do lado da minha casa no Guarujá. Então é muito fácil para mim ir lá, o dono da frota é muito meu amigo, ele é meu cliente, meu vizinho, então eu tenho esse contato direto ali, direto do barco, pego tudo isso e distribuo para as casas. Além do que, não é a única pesca que eu trabalho com pesca de cerco, trabalho com traineira e alguns barcos de espinhel. Então eu trabalho com diversas pescas, sempre procurando o melhor ingrediente. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Você é um surfista que cozinha ou um chefe que surfa? Um chefe que surfa. Se não fosse cozinheiro, seria... surfista. Você não seria modelo, por exemplo? Não, acho que eu não levo jeito pra moda. Mas foi assim que você ganhou seu primeiro dinheiro, né? E foi o único trabalho que eu fiz com moda na minha vida. Nos 2 realities, você fez amigos? Quem são eles? Nossa, fiz muitos. A Daisy foi uma, a Fádia, a Fernandinha. Nossa, todo mundo ali ficou muito amigo, mas essas pessoas foram as pessoas que eu fiquei mais próximo. No Mestre do Sabor, com certeza, foi a Lídia, a própria Ana, o Caio A, Bruno Hoffman. Cara, eu fiz muitos amigos. Principalmente o Masterchef não ficou um clima muito, muito bom ali no final. Já o Mestre do Sabor, a galera ficou muito, muito unida. E deu para também colecionar inimigos, gente que não gosta de você? Absolutamente ninguém. Qual o seu principal desastre na cozinha? O que não deu certo? Tem um prato que eu faço ainda que eu não acho uma combinação perfeita para ele em uma quantidade maior. Uma porção de menu degustação, vamos dizer assim, ele dá muito certo, mas uma porção maior ele não dá muito certo. Que é um peixe com escama de banana que eu faço. Tanto que eu só consigo servir ele quando eu faço algum menu no restaurante, alguma ocasião especial. Porque ele é muito porrada, assim, para ficar bom. Para eu fazer ele num formato maior,
eu ainda não consegui achar uma guarnição que fosse de acordo, assim. Então, ele é uma luta ainda, mas eu vou chegar lá. E o maior acerto? Eu gosto muito da caldeirada que a gente faz no restaurante. Eu acho que ela é um baita acerto. Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, receitinha. O que você vai ensinar para os nossos ouvintes, que aliás estão em todas as partes do mundo? Uma receita que eu sempre passo, que é muito rápida, muito fácil e, cara, eu amo demais, que é uma receita espanhola, que é o camarão ao arrígio. Basicamente é um camarão com casca, limpo pelas costas, um punhado de salsa, um punhado de alho, vinho branco e um pouquinho de páprica e azeite, obviamente. A gente grelha numa frigideira, a gente grelha os dois lados do camarão, joga o vinho branco, deixa evaporar o álcool, joga esse alho picado com salsa e uma colher de páprica. Mexe um pouquinho para chegar no ponto e aquele caldo dar uma engrossada e serve com um pedaço de pão. Só isso. Muito bem, o Rafa Bertazzi, que é o nosso técnico, deve estar salivando como eu e com certeza vai fazer, porque o Rafa virou um campeão de fazer receitas em casa. Depois fala se ficou bom, Rafa. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no nosso estúdio remoto, acreditem, ele está dentro de um carro, o chefe Dário Costa, né, ganhador do Mestre do Sabor e ex-participante do Masterchef Profissionais. Muito obrigado, Dário. Eu que agradeço, Arnaldo. Muito obrigado mesmo. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter ótimas opções dentro ou fora de casa, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link aceneabril.com.br/podcast Veja SP. E não deixe de entrar no nosso site, que tá lindão e muito leve, muito fácil de carregar. Todas essas notícias, inclusive este podcast, estarão lá. Até a próxima sexta. Um abração a todos.